Estamos começando mais um Papo de Cacau. Prepare sua xícara e vem com a gente nesse papo de alma para alma. Vou apresentar nossa querida convidada, e aí eu já passo para você, com certeza, tá? E antes da apresentação da Marília, que está com a gente hoje, eu vou começar com aquela pergunta que a gente adora. O que é cacau para você? Se você pudesse resumir, assim, a sua jornada com uma única palavra ou um sentimento, qual seria e por quê? Boa tarde, gente. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. E para a gente começar, daqui a pouco vocês vão me apresentar, a gente começa falando, mas para começar com o que o cacau é para mim, eu busco lá no começo da minha caminhada, uma das primeiras definições que eu ouvi, que ainda que mais ressoa dentro de mim, que é o cacau ser o alimento para a mudança. Então, poderia falar um monte de coisas, mas isso para mim resume bem o que o cacau chegou para fazer nas nossas vidas. Muito bom, dá para até sentir, assim, indo para esse campo, né? Sentir o que as suas palavras trazem. E aí, com isso, eu te pergunto como foi a sua jornada, né? Como foi o sussurro do cacaueiro para você? Como que você começou no caminho do cacau e a sua jornada até agora? Claro, de forma breve, que a gente sabe que você já está há muitos anos, a gente ia precisar de imersão de meses aqui. Mas se você pudesse contar para a gente os pontos principais ali daquele começo, né? Considerando que você foi uma das pioneiras e a gente sabe que o mercado era outro na época. Com certeza, eu sempre gosto de brincar que quando eu cheguei aqui era só mato, porque realmente ninguém falava sobre o cacau. Então, a forma como eu fui sendo conduzida até o cacau é aquela coisa muito mágica, muito sincrônica, porque eu morava em São Paulo, mas já fazia tempo que o meu coração queria mato, queria estar mais perto da natureza, e eu não sabia qual era o caminho para isso acontecer na minha vida. Eu morava em São Paulo, capital, e aconteceu de uma fazenda de cacau se abrir como uma possibilidade. A história da fazenda outra hora eu conto para vocês, porque aquilo que a gente já falou, né? Se for contar todas as histórias, vai ser o podcast só falando das histórias. Mas eu sabia, então, que eu ia mudar para a Bahia também, uma fazenda de cacau, que naquele momento estava começando também a ter um novo olhar, uma nova gestão, inclusive a pessoa que estava lá guardando e apurando o cacau daquela terra é o Haroldo, do cacau orgásmico, então ele, com toda certeza, é um dos pioneiros também nesse feitio do cacau cerimonial. Só que, antes de ir para a fazenda, como eu já estava no caminho de xamanismo, já estava no caminho das plantas de poder, das medicinas da floresta, eu fiquei com aquilo na cabeça. Cacau. Qual será que é a do cacau, né? Será que ele é realmente só o ingrediente do chocolate ou tem algo mais? Nessa pesquisa, acabei chegando no Keith Wilson, que naquela época também estava há pouco tempo falando sobre cacau. Keith foi esse, assim, né? Se a gente vai falar de pioneirismo no cacau nova era, com certeza é o Keith. Ele deixou realmente um legado. Muitas pessoas que se iniciaram nesse caminho com o cacau foram através do Keith ou através de alguém que aprendeu com ele. Então, uma figura muito importante no movimento do cacau. E aí fui atrás de me conectar com ele, de aprender o que ele tinha para falar sobre o cacau, sobre o modo de preparo, sobre a receita, sobre a magia que se criava quando a gente estava junto. E esse foi um momento muito marcante na minha caminhada, porque quando eu cheguei na Guatemala, eu vi que ali era era uma novidade. Então, há 12 anos atrás, era uma novidade, mas era uma novidade que as pessoas ficavam muito entusiasmadas, muito felizes, muito empolgadas, assim, era um negócio, nossa, que coisa incrível que é isso. E naquele tempo, eu já comecei, eu tinha um estúdio, estava hospedada num espaço próximo do lugar onde a gente fazia as vivências e aprendia sobre o cacau com Keith. E depois desse evento, a gente ia todo mundo lá para esse espaço, porque era um espaço amplo,
aberto, assim, super gostoso no meio da natureza, e ali a gente já começava a colocar a magia do cacau para acontecer, cada um compartilhando sua medicina, uma comunidade internacional de partilha, de troca, onde não tinha ninguém acima de ninguém, nem o próprio Keith se colocou em algum momento como um grande mestre ou um grande líder, era tudo muito, muito horizontal, muito circular. E esse foi o meu primeiro contato com a medicina. Então, eu voltei da Guatemala encantada, voltei com algumas barras de cacau e cheguei na fazenda mega inspirada para dar início ao movimento no Brasil, porque não tinha ninguém nem falando sobre isso, assim, demorou algum tempo ainda para eu começar a ver outras pessoas oferecendo vivência, dança com cacau, então foi um começo muito luminoso, eu diria, porque eu fiquei um tempo em contato com essa semente de um movimento e depois mergulhei nos mistérios da floresta, né? Fui para a mata, fui para a lida do cacau, fui para a realidade dos trabalhadores, da terra. Então, foi ali um intensivão de abertura para começar alinhada no serviço. Nossa, é incrível, assim, poder te ouvir, né, Marília? Eu lembro que eu comecei com cacau uns 7 anos atrás e todo mundo falava cacau, medicina, Marília. E eu ficava, gente, quem é Marília? Eu preciso conhecer essa mulher, assim. E aí eu dava no Google cacau, medicina e eu só achava assuntos que estavam relacionados com você, pessoas que te entrevistaram e você sendo essa referência. Então, tá aqui hoje te ouvindo um pouco mais, para mim é muito especial, assim, é um abraço de coração. E ainda mais ouvindo agora a sua história. Parece que o cacau, né, ele veio como chamado para você, vem aqui para essa fazenda, ouve a terra, ouve aqui a terra, essa raiz ancestral, porque ali está precisando de você e você precisa ir lá levar e começar isso. Isso é muito especial, né, assim. O que que você tem como uma lembrança, assim? Tem algo marcante que você consegue lembrar agora desse início? De quando você saiu da Guatemala, voltou para o Brasil com essas barras de chocolate, falando, tá, agora eu vou falar de cacau ali, sabe? Tem alguma lembrança, algo que foi desafiador ou mais marcante para você nessa vinda para cá? Ai, deixa eu pensar. Para não falar só de aspectos positivos, algo que foi realmente marcante, e eu acho que é válido trazer, foi essa realidade da lida com o cacau, porque aquela fazenda era uma fazenda que vinha de um sistema muito tradicional, tinha sido recém-adquirida por uma galera mais nova era, mas a relação com os trabalhadores, a relação com a terra, a forma arcaica como tudo aquilo se desenvolvia. Eu também li muito Jorge Amado nessa época para compreender a mentalidade daquela construção, assim, isso me marcou demais entrar em contato tão rápido com a sombra do cacau também, com os aspectos de ganância, com os aspectos de delírios de grandiosidade associados a uma certa crueldade humana. Então, isso me marcou forte desde o começo. Desde o começo eu percebi que não era só aqueles coraçõezinhos evaporando e aquela face mais luminosa da medicina, que tinha também um trabalho muito profundo a se fazer, que a gente pode acessar internamente pelos nossos caminhos terapêuticos, espirituais, enfim, mas que a gente pode também pegar a própria história do cacau como um fio condutor que nos mostra em vários momentos, não apenas na história do cacau na Bahia, mas na história do cacau na humanidade, de momentos em que essa distorção aconteceu. Então, isso é uma coisa que me marcou, assim, de cara. Não também conheci o cacau, porque hoje em dia, às vezes a pessoa conhece o cacau participando de uma cerimônia, participando de um evento, todo mundo, né, só cantando música de abrir o coração e de amor e aquela felicidade, e as pessoas, elas às vezes se esquecem que elas estão lidando com uma medicina, e a medicina ela vai envolver certas curas, vai envolver olhar para lugares sombrios dentro de nós, e não é para fugir desse aspecto. Então, esse aspecto ele chegou assim também bem apresentado logo a partir do começo. E aí uma lembrança positiva para equilibrar, desse comecinho,
A minha primeira oportunidade oferecendo, conduzindo uma cerimônia, que também foi algo muito, muito singelo, até porque o começo a gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer, né? A gente só quer abrir aquela roda, compartilhar aquela medicina, o que vai acontecer nesse momento é tudo meio experimental, é tudo meio intuitivo. Então, aquele foi um momento também muito, muito singelo e muito marcante, que eu nunca vou esquecer. Foi em Alto Paraíso, eu estava na casa de uns amigos e a gente decidiu ali, vamos fazer nossa cerimônia. Aí, rapidinho, a gente juntou, colocou uns objetos ali no centro, que era tipo um altar, uma música para rolar, todo mundo desenhava, pintava, a gente ficou desenhando. Foi um momento muito gostoso, muito simples e que foi pavimentando um caminho de que não precisa de gelo seco, luzes piscantes e tudo mais para a gente entrar em contato com essa magia. Então, 2 momentos aí do começo da minha caminhada marcantes. Nossa, que legal você comentar isso, assim, que eu lembro que no início eu ficava, nossa, mas eu tenho que ter um altar, eu tenho que ter uma isca de cacau, eu tenho que ter uma panela de barro, eu tenho que ter uma concha, eu tenho que ter um manolim, eu tenho que ter um mixer, e não, né? Se você tem um cacau 100%, uma água, você ritualiza, né, essa presença, assim. Gostei muito também dessa sua fala, né, do cacau, assim, esses desafios também, e todo esse legado da história também, né? Porque quando a gente olha para toda a história do cacau, da Costa do Cacau, a gente tem ali Jorge Amado que retrata muito, né? Tem muita história que precisa ser sussurrada, que precisa falar e honrar isso, né? Tanto na Bahia, assim, na minha experiência, eu vi que a gente precisa levar a voz dos trabalhadores que está ali todo dia trabalhando nos pés de cacau, né? Eles precisam ter esse espaço. E o quanto que essa medicina, né? A gente fala, o cacau é só alegria, já escutei várias vezes. Eu tomei cacau, fui lá e dancei, como se fosse só isso, eu fui lá e dancei. Não, é muito mais que isso, né? E não é só a medicina do coração, e o quanto que a gente está aberto para receber amor. Porque quando a gente vai lá e consagra e tem todos esses efeitos, está muito também ligado com o nosso amor próprio. E falar de amor do coração é muito lindo, mas o quanto que você está alinhado com isso, o quanto que você está aberto para receber isso. Então, eu achei muito legal, assim, a sua fala, porque casa muito com essa minha forma de pensar e refletir sobre o cacau. E também você tem a dança alquímica, né? Não sei se é esse o nome, me corrija se estiver errado, mas você também né, essa pessoa referência do cacau com a expressão corporal, com a dança, né? E como que você vê, assim, o uso do cacau com a dança? Conta um pouquinho pra gente como que surgiu também, né, esse conjuntinho. E essa é uma pergunta bem, bem especial para mim, porque eu acho que ela resume muito a forma como o cacau foi trabalhando comigo, como foi se dando a minha relação com a medicina, porque a dança, ela já faz parte da minha vida, assim, desde que eu me entendo por gente. Então, pequenininha, eu fazia aula, participava de concurso, de lambada, e aí foi só avançando até o momento que chegou a dança do ventre na minha vida, quando eu era adolescente, e esse foi um dos meus primeiros contatos com uma espiritualidade genuína, uma espiritualidade que eu sentia ali no meu corpo, que tinha uma magia muito poderosa acontecendo. Eu venho de uma família de uma mãe e um pai que são ateus, então eu não tenho um background muito religioso, muito espiritual na minha família. Ao mesmo tempo, estudei em escola católica, porque a minha mãe era professora numa escola católica, então sempre muito questionamento a todas essas linhagens espirituais mais adâmicas. Então isso era um lugar assim meio difícil para mim. E quando eu encontrei a dança, foi o momento onde eu me encontrei, assim, nossa, aqui tem um caminho, meu corpo é um caminho, minhas sensações, minha forma de sentir as minhas emoções. Então, foi algo que me acompanhou durante muito tempo, como uma prática pessoal mesmo. E quando eu decidi encerrar, não é bem encerrar, mas quando eu decidi ajustar o rumo da minha caminhada, do meu serviço, eu saí do direito para começar a fazer
formação de yoga. Eu sabia que não era o meu caminho ir para aquele mundo de direito de mercado de capitais e tal, não era, minha alma não estava indo naquela direção. E eu não sabia para onde eu estava indo. Então eu comecei a fazer formação de yoga para dar aula de yoga, eu gostava já desse universo, desse momento. E quando eu abri esse espaço na minha vida de ter um pouco mais de tempo, porque, né, faculdade, estágio, OAB, eu trabalhava o dia inteiro, estudava de final de semana. Quando abri um espaço para eu poder ser quem eu era, a primeira coisa que começou a se apresentar foi a dança. E uma dança que era a dança do ventre, mas ela já trazia um tempero do meu trabalho com yoga, e eu dava aula num espaço que era na minha casa também, então eu tinha muita liberdade para criar o que eu ia compartilhar. Então, o meu estudo para dança, apesar de eu estar num primeiro momento num universo performático, que é o Tribal Fusion, Belly Dance, por outro lado, ele já traz essa ideia de fusão e de misturar outros elementos. Então, na minha caminhada com a dança, quando o cacau chegou, ele chegou sendo mais um dos elementos que eu misturava ali na minha dança. Passei por um processo de transformação bem profundo em relação ao meu olhar para a dança também, porque nesse meio tempo, minha filha foi concebida na Bahia, na época que eu estava nessa imersão cacaueira. E aí foi o momento onde eu também pude perceber, assim, e deixar morrer e ao mesmo tempo nascer algo dentro de mim, que era a ideia da dança como um produto de, como poderia dizer, assim, que serve muito a sombra do feminino. Então, assim, eu amava o universo da dança do ventre tribal e as amizades e os shows e tudo mais, mas eu sentia muita falta da dança ritualística, sabe? Da gente se reunir em volta do fogo e de estar todo mundo ali dançando junto. Não enquanto uma dança, a outra observa e compara o cabelo, o figurino, a movimentação corporal e tudo mais, aquilo me feria dentro da dança, assim. Por mais que eu ame até hoje assistir performance de dança, eu sentia que o meu caminho com a dança precisava curar alguma coisa desse lugar. Então eu tirei um pouco a dança do palco nesse momento e transformei o grande momento da celebração, o grande momento da consagração, o momento presente. Então, nesse caminho, essa era a hora que a gente tomava cacau, essa era a hora que todo mundo se produzia e ficava magnífica ali para aquele momento da dança acontecer, uma dança que não tem certo e errado, assim, você pode até ter as suas bases técnicas, a sua consciência corporal para ter mais ferramenta para se expressar ali, mas a gente está dançando junto. E assim começou esse movimento que eu já chamei de vários nomes, que vai evoluindo. Então, já foi Tribal Shakti, aí quando o Cacau chegou, virou Cacau Shakti, aí para esse estudo antes do Cacau tá tão no centro da história, eu ofereci algumas turmas de formação nesse estilo, e aí tiveram nomes também de dança tribal ritualística, e até que chegou na dança alquímica como a gente, né, enquanto ser humano, às vezes a gente precisa dessas denominações. Então, dança alquímica ficou como uma denominação e o meu método autoral, ele é o Cacau Shakti Dance, que é onde eu compartilho essa caminhada, né, esse estudo de uma dança que, por um lado, ela tem repertório, então não é só dança solto, né? Isso é uma coisa que acontece muito nessas danças com cacau que a gente vê por aí, né? Ah, dança intuitiva com cacau, põe o som e deixa a galera lá, tipo, vamos se soltar. Às vezes as pessoas, elas precisam de uma certa condução, às vezes elas precisam de um certo estímulo para acender realmente ali aquele momento. E esses estímulos, eles podem ser de diversas naturezas, pode ser um movimento, pode ser uma respiração, pode ser um som, e trazendo tudo isso para o momento ali, o momento da dança, ele é um momento da cerimônia, ele é um momento da transformação e da consagração da medicina, que é o cacau, mas que é a nossa presença, no final das contas, né?
Exato. Não, e é muito legal te ouvir, porque você conseguiu, dentro de todo esse contexto, né, do cacau, juntar uma paixão sua, uma coisa que era sua, que era a dança, né? Você foi indo ali para uma área e ser advogada, de repente estava ali, sabe, com a dança e com o cacau. Então, é muito legal ver como que o cacau também veio contribuindo para uma paixão sua, né? Eu falo, não tem uma fórmula, não é agora eu vou servir cacau e vou colocar todo mundo para dançar. Não, é você servir o cacau, mas entender qual é o seu dom, qual é a sua paixão, a sua missão dentro disso, né? E tem várias frentes. E aí você colocou o cacau Shakti, né? Shakti da deusa mesmo hindu. Para quem não sabe, Shakti, você quer falar um pouquinho assim dessa inspiração? Posso, claro. Algo que é muito forte no meu caminho espiritual e, consequentemente, no meu trabalho, é a sabedoria oriental. Então, como eu falei, o yoga, ele embasa muito o meu trabalho, o tantra também. E dentro da sabedoria oriental, existe esse conceito, que também é um princípio, da energia sagrada feminina, do poder manifestador feminino. Então, Shakti pode ser desde uma figura arquetípica divina, né, como uma parceira, uma consorte sagrada da polaridade masculina, de Shiva, por exemplo, mas ela também é a força da natureza, é a força da fertilidade da terra, é a força feminina que está viva em todos os seres e que as mulheres acabam sendo grandes representantes dessa força. E dentro dessas tradições orientais, no caso, budismo, o hinduísmo também, que estão no fundamento do meu servir, essa é uma força que eu estou servindo há muito tempo. Eu acredito muito nesse caminho, dessa lapidação, desse autoconhecimento, dessa energia feminina que vive no nosso corpo, que é ativada muito pelo cacau também, né? Cacau ativa essa força feminina na gente. Muito bom te ouvir. Muito interessante também a forma como, numa breve apresentação, a gente aprofunda tanto o tema, né? Porque a gente te fez perguntas assim tão pontuais, mas aí já é um mergulho tão profundo que parece que a gente precisa de mais. Nessa sua fala, você falou em algum momento do seu período lá do começo, que teve a parte de ter contato com essa sombra, né? E eu queria compartilhar que a gente está nesse momento de expansão, né? Desde quando você começou, para quando você viu essa sombra, olha quantas coisas já mudaram até agora. E ainda assim se fala muito do amor, do cacau, da expansão do coração, e se fala muito nisso, que é uma verdade. Até que o meu primeiro contato com essa sombra foi num documentário, que eu não vou lembrar o nome agora, mas o documentário falava do trabalho escravo nas fazendas de cacau. Nossa, eu fiquei arrasada. Pensei, meu Deus, minha vida é uma mentira, e agora? E aí, desde então, eu só conseguia pensar nisso. Tipo, nossa, realmente, para você entender mesmo, né, o que é a medicina, você precisa ir mais profundo. Porque senão fica só nesse campo, né? De expansão do coração, amor, 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 tá. Mas dentro dessa história desse cacau, tem alguma coisa para ele ser uma medicina hoje, né? Tanta ancestralidade. E aí, para a gente dar essa breve introdução no tema, que já foi muito do que você falou, por que essa importância de falar do passado do cacau, do presente e do futuro da medicina, né? Já que nós estamos nesse momento de expansão, só que falando com uma pessoa que vem lá do comecinho. Como você vê essa importância de falar do passado, desse cultivo, de como chegou, para que as pessoas saibam de forma mais profunda, talvez? O que você diria, assim, em relação a isso? Quando eu comecei a estudar sobre a história do cacau, o que se sabia naquele momento, que deve ser o quê? Uns 7, 8 anos atrás que esse estudo realmente começou a aprofundar em mim, que era as origens espirituais do cacau, né? Então, quem começou a falar sobre isso e tudo mais. E nessa pesquisa, naquele tempo, eu cheguei à resposta que os primeiros povos a consagrarem o cacau eram os Olmecas.
Legal, essa informação era que estava lá, disponível na internet, naquele tempo. E, depois de alguns anos, chegou uma nova informação, porque existiam equipes de pesquisadores que continuavam fazendo um trabalho bem difícil na Amazônia, né, assim, de busca arqueológica, novas tecnologias surgiram, e a gente sabe hoje em dia que o cacau vem de muito antes da época dos Olmecas, assim, milênios antes, e que os primeiros indícios da consagração do cacau estão lá no coração da floresta, na cabeceira do rio Amazonas. Isso é uma coisa que eu, em 12 anos de caminhada, precisei ressignificar dentro de mim. Então, num primeiro momento, são os Olmecas, que era algo que a gente ainda ouve muita gente falar, né? Que o primeiro cacau veio lá dos Olmecas, depois maias e tudo mais. E, ao mesmo tempo, por que existia essa certeza científica, arqueológica, de uma certa forma? Porque no México eles tinham tido recurso suficiente para investir, para datar esse cacau e saber que aquele cacau tinha aquela antiguidade. Demorou anos, e é muito recente a gente saber sobre essa nova revelação de uma história ainda mais antiga. Então, se em 12 anos de caminhada, algo tão significativo como a origem precisou se reacomodar em todo um movimento, em toda uma comunidade estudiosa do cacau, quem dirá na nossa própria história, quem dirá no tempo? Então, o cacau ele está o tempo todo nos ensinando a respeito dessa humildade, né? Então, às vezes, quando eu vejo hoje em dia, trazendo para o presente, a questão de quantas pessoas hoje em dia oferecem iniciações, oferecem cursos de formação de guardiã, oferecem se consideram habilitados para transmitir alguma coisa sobre o cacau adiante, algo que me toca, assim, é essa percepção que muitas pessoas estão vendendo livros sobre cacau sagrado e falando que os primeiros a consagrar o cacau foram os maias, sabe? Então, ao mesmo tempo, a gente já tem essa informação mais aprofundada, ou seja, isso mostra que, por um lado, tem um movimento crescente, que ele surfa uma onda da superficialidade, de aprender com quem aprendeu faz pouquinho tempo, que aprendeu com quem faz pouco tempo, fez, né, alguma meia dúzia de cerimônia ali, já está falando e tudo mais. E, ao mesmo tempo, o próprio cacau está nos convidando agora para olhar mais para trás, olhar mais a fundo na história da medicina e a chegar numa história que realmente é aquilo que os fatos estão nos contando. Então, os fatos estão nos contando da origem do cacau associada à origem da cerâmica, o cacau está com fatos associados a mãos femininas, a rotas de comércio e parceria, a relações sinérgicas entre vários povos e culturas da história muito antiga da Amazônia, por exemplo. Então, tudo isso para mostrar que a gente não está em águas tão paradas assim, a ponto da gente poder se acomodar num lugar de agora eu estou pronta seja para falar sobre o cacau, seja para ensinar outras pessoas. A gente precisa estar num caminho constante de humildade para reconhecer que a gente não sabe tanta coisa ainda sobre o cacau quanto poderia, e que dentro desse movimento Nova Era que a gente está vivendo, a gente também não deve criar falsas expectativas em quem chega até nós, né? Porque às vezes a pessoa vem chegando para estudar sobre o cacau, mas ela acaba caindo num certo dogma que não tem raízes concretas. Isso é uma coisa que eu me preocupo demais com o que está acontecendo na cena, assim, porque da mesma forma que expande, essa expansão ela não tem como acontecer profunda
em todos os momentos. Então, ela expande de forma superficial mesmo, faz parte do processo. Mas é importante que para o futuro do cacau, né, assim, já trazendo essa camada da reflexão, que a gente também consiga cada vez mais perceber que a gente só vai avançar no que a medicina tem para nos oferecer e a nos ensinar, se a gente também for mergulhar cada vez mais profundo nessas raízes, porque algo que aconteceu que foi muito significativo, e você falou de um momento que você pensa assim, ai meu Deus, eu sou uma farsa, né? O que eu estou fazendo? Será que eu podia estar falando isso? Um momento muito forte desse aconteceu comigo no final de 2023, quando teve aquele auê do cacau e uma certa viralização negativa, né? Um cancelamento do cacau e tudo mais, porque naquele momento vozes de povos originários maias se ergueram junto contra o jovem místico, que estava falando um monte de abobrinha sobre o cacau, para falar assim, olha, ainda por cima, essa galera que está fazendo esse cacau atualmente está falando que tem cerimônia de cacau aqui nos maias, e não tem, a gente nunca falou que faz cerimônia de cacau, então isso não é legítimo, está errado e tudo mais. E apropriadores da cultura, né? Então teve todo esse movimento que me fez pensar assim, poxa, caramba, eu nem sou maia realmente, nem tenho ascendência maia, mas estou aqui humildemente me debruçando sobre toda essa cultura complexa e multifacetada e cheia de informação, de fato, sobre o cacau, mas eu não tinha que estar fazendo isso, eu não tenho esse direito porque os maias não me autorizam. Então foi um momento ali que eu chacoalhei, só que desse meu próprio processo de morte e renascimento foi quando eu mergulhei nessas raízes mais profundas e compreendi que o cacau, ele não é propriedade intelectual ou cultural ou espiritual de um único povo. Pelo contrário, ele já está se enraizando, já está se disseminando no continente de Abya-Yala, né, que eu gosto muito mais desse nome do que continente americano, né, ficar pagando pau para colonizador, mas nesse continente de Abya-Yala, ele já está aí tecendo relações e cultura e arte há muito mais tempo. Então, beleza, eu sempre fui muito respeitadora das tradições ancestrais, então eu acho que isso é demais importante. A gente não pode sair falando do cacau nova era sem estudar o cacau ancestral, isso é obrigação de quem quer se colocar como porta-voz dessa medicina, porque tem muito que estudar, né? Essa coisa de, não, porque o cacau é simples. É simples, mas isso não significa que não seja profundo. Então, a gente precisa estudar essa riqueza cultural ancestral do cacau para poder seguir adiante de uma forma cada vez mais legitimada. E esse foi um momento de legitimação para mim, porque, beleza, eu posso não estar sendo autorizada pelos tatas maias a fazer uma consagração do cacau da forma como eles fazem, e nem quero fazer, porque eu não tenho essa autorização para fazer. Mas, ao mesmo tempo, isso não me impede, não é um obstáculo a que eu seja uma porta-voz dessa medicina, assim como há quantos milênios as pessoas não fazem isso? Então, o cacau vai seguir, vai continuar fazendo, criando culturas adaptadas aos momentos presentes, mas quanto mais enraizada, mais forte a árvore. Então, eu acho que é por aí. Nossa, que incrível te ouvir, assim, gratidão por compartilhar, né, e trazer toda essa sensibilidade mesmo, assim, a gente precisa mesmo reforçar isso, né, e valorizar toda essa história que tem por trás do cacau. Eu fico pensando, né, é muito difícil também achar essa história, né? Tem muito mistério, né? Muita coisa. Eu lembro que quando eu estava morando na fazenda do cacau, que eu ia todo dia para a roça, assim, com os trabalhadores, e eu ficava vendo todo aquele trabalho, o fato de não chover há uma semana, o cacau implorando água, assim, eu falando, gente, é tudo tão delicado. E aí eu lembro de entrar em vários assuntos profundos, assim, com os trabalhadores, e falar, como que eu sirvo o cacau agora? Eu não consigo fazer um ritual. Tem que trazer as pessoas aqui para ver o que eles estão fazendo todo dia aqui na mata, né? E aí eu virei para um deles e falei assim, tá, mas
que eu devo fazer quando eu servir cacau para alguém para honrar o que você está fazendo aqui há anos, né? Quinta, sexta geração de trabalhadores em roça de cacau. E ele ficou me olhando assim, todo pensativo, aí ele abriu um sorriso, Alex. E aí ele falou bem assim, agradece a gente. Só fala assim, vamos agora agradecer eles que foram lá e plantaram. Já tô feliz. Aí agora, toda vez que eu vou servir cacau, eu tipo, vamos agradecer quem trouxe esse cacau até aqui, todas essas mãos, todas essas histórias, né? Mas você tem alguma dica, Marília, assim, de como honrar isso, né? E respeitar também tudo isso, já que além, claro, de buscar estudos, de se informar antes de falar, olha, eu sei isso, mas pode ter muito mais que isso por trás, que ainda não chegou até mim. Mas o que mais a gente poderia fazer para quando servir um cacau, quando consumir um cacau, poder honrar isso também, né? Eu acho que assim, uma forma muito prática que vai na linha do que esse trabalhador te falou é se conectar com o cacau que está sendo servido ali, né? Então, aquele momento presente, aquele cacau que chegou daquela floresta e está sendo oferecido para você, para um grupo, enfim, pensar um pouco a respeito desse caminho, assim, eu gosto muito ir por um caminho de desmistificar, como você falou, né, tem muita coisa obscura, muita coisa que a gente não sabe muito onde encontrar, então um papel que eu entendo como muito importante de alguém que está nesse servir é realmente trazer clareza o máximo possível para o que está acontecendo ali. Então, o que é esse cacau? Esse cacau é a semente moída, fermentada, cortada aqui, coloquei água, coloquei pimenta, coloquei o que quer que eu tenha colocado, mas partilhar também essa receita do que está sendo feito ali, é algo que eu não concordo, nunca concordei na cena do cacau, é de um certo monopólio, uma certa avareza de compartilhar a respeito de fontes, a respeito de receita, ou até mesmo autorização espiritual, você só pode servir cacau depois de passar pela minha iniciação, né, passar aqui o cartão. Então, eu acho que esse lugar onde a gente vai no cacau open source é uma das grandes formas de honrar tudo isso, porque se não fosse essa forma onde, de algum jeito, passou de uma pessoa para outra, desde as técnicas de cultivo, de feitio e tudo mais, esse cacau não teria chegado até nós hoje. Então, honrar toda a linhagem, seja ela qual for, envolve deixar o mais acessível possível para quem está ali recebendo o cacau, porque o cacau, por mais que seja um momento da cerimônia, um momento onde acontece aquela magia gostosa, né? Aquele encontro, aquele social e tudo mais, eu sempre digo que a vivência em grupo, por exemplo, ela é a porta de entrada para uma relação muito mais profunda que a pessoa vai desenvolver com o cacau depois, na própria vida, aquilo que vocês falaram sobre o amor próprio. Então, o principal cacau que você vai servir ao longo da sua vida é aquele que você faz para você mesma, para você mesmo. Então, a pessoa que está diante de um grupo, ela tem que se colocar no lugar de ser a facilitadora para que essas pessoas possam trazer essa transformação para a própria vida. E a transformação para a própria vida não é apenas indo na cerimônia de um ou outro facilitador ou cerimonialista, é a pessoa se dando conta de que ela também é uma pessoa medicina. Então, eu trago isso muito forte na minha visão do trabalhar com o cacau. E junto a isso, a gente tem também a parte de compreender qual é a rede de comércio que está envolvido no nosso cacau. Então, quem está lá na outra ponta, como que está acontecendo toda a lida com o cacau, que nem sempre é tão fácil, é tão abundante, é tão tranquila quanto a gente pode achar às vezes, e principalmente nesses tempos de apocalipse climático, né? A gente sabe como o cacau está sentindo nesses tempos, e ao mesmo tempo como é importante a presença do cacau justamente para ajudar também a equilibrar tudo isso, né? Nossa, tanta coisa, tantas observações.
uma das coisas que você falou, né, desde o começo, de lá no comecinho, porque eu penso que naquela época, quando você começou e quase ninguém falava sobre isso, quase ninguém não, ninguém falava sobre isso, você deve ter enfrentado algum tipo de desafio das pessoas darem credibilidade mesmo e acreditarem no que você estava falando. Porque não é os mesmos desafios de agora. Então, vamos dizer que a gente está aí em pontas opostas. Eu conheço e trabalho com cacau há pouquíssimo tempo, e foi justamente por não encontrar formas de me aprofundar que eu comecei a buscar assim loucamente, porque não dá para confiar tanto na internet, não dá para só dar um Google, ponto, não dá, porque tá lá na superficialidade, é o que você falou, né? Entrou numa onda, e aí em cima dessa onda tá bem superficial, e aí foi com as, enfim, entrando em contato com pessoas que já estão há mais tempo, que eu fui falando com a Sol, não, a gente precisa de coisas mais profundas. Toda vez que eu quero trazer um tema para ela, eu falo, não, mas precisa ser mais profundo. Porque não tem. Então, tem esse lado, né, do misticismo, de ter pouca informação, de saber exatamente onde buscar, para sair da camada da superficialidade. E aí, com isso, eu queria te perguntar como que você vê o futuro da medicina agora? Porque deu esse boom, teve essa época, acho que 2023, que teve o vídeo viral lá, e aí os jovens místicos todos foram cancelados. E aí, justa por que eu estou falando isso? Porque lá no seu começo eram outros desafios. Agora, quem faz um trabalho sério com o cacau tem outros, que é talvez descredibilizar, porque você fala de cacau, fala, ah, já vem uma jovem mística aí. Entendeu? Não importa o quanto você esteja se aprofundando, o quanto você esteja fazendo um trabalho sério, porque as pessoas vão colocando em caixinhas. A gente precisa estar pertencendo a uma caixinha. E aí, com isso, vem a pergunta, né? Tá aí no futuro, como que vai ser isso? Porque a gente sabe que é sazonal essas coisas, né? O que vem na moda uma hora passa e passa rápido. Essa onda que já está passando, como que você vê o futuro do cacau como um trabalho sério a partir de agora? Essa pergunta me lembra de um momento muito, assim, curiosamente, muito favorável na minha caminhada, porque quando eu comecei, por ser a única falando sobre isso, em um tempo onde talvez a internet e redes sociais estivessem menos fortes do que são hoje, eu, com a minha forma de falar sobre o cacau, por talvez eu não ser muito jovem mística, isso me posicionava sempre, eu sempre consegui abrir a pessoa a um lugar de uma curiosidade saudável e atrelada ao que ela já sentia pelo chocolate. Então, isso faz parte também de um ensinamento do cacau um pouco mais profundo, que é o fato de que essa planta de poder, essa inteligência, que é uma inteligência, assim, muito mais antiga do que a nossa humana aqui no planeta Terra. Então, ela está mais ligada das coisas que a gente. Essa inteligência, ela se espalhou para o mundo. E até hoje existem rios de chocolate fluindo para o coração de muita gente. Então, as pessoas, elas já têm uma abertura ao chocolate. E isso é algo que a gente pode usar a nosso favor. Então, eu sempre, quando introduzi o cacau lá no começo, quando as pessoas não sabiam, e até hoje, porque ainda hoje existem pessoas que nunca tinham ouvido falar do cacau sob essa perspectiva. Então, algo que estava vivo lá ainda segue vivo na minha forma de compartilhar, que é ir pelo caminho onde a pessoa ela não tem muito como ir contra aquilo que você está falando. Então, quando a gente fala dos benefícios do cacau do ponto de vista fisiológicos, então dos nutrientes do cacau, como esse cacau ele realmente gera benefício para o nosso corpo, como o chocolate ao leite anula isso de uma certa forma, como os efeitos no nível físico reverberam em outras esferas
do nosso ser também. Então, isso são coisas que a forma como eu sempre fui conduzindo e fluindo no meu processo de encantamento, porque o cacau, sendo uma planta de poder, sendo uma medicina xamânica, ele tem a sua encantaria também. No meu processo de apresentar o cacau para outras pessoas, eu sempre fui por esse lugar, sem misticismo algum, sem né, nada que pudesse ser questionado pela pessoa. Então, cacau foi utilizado como moeda pelos povos antigos da América. Sim, foi utilizado. Cacau foi utilizado para fins cerimoniais. Isso também aconteceu. Eu não estou inventando nada, não estou criando nenhuma história muito louca. Então, eu sinto que desde o começo eu não fui uma pessoa que teve resistência, porque a forma como eu me atentava, a forma como eu cuidava para que isso chegasse de uma forma muito natural, sabe? Como assim, como a conclusão de que trazer o cacau para sua vida é algo excelente, era uma conclusão natural de tudo aquilo que eu estava falando. Então, eu nunca encontrei resistência. Pelo contrário, assim, teve esse momento onde eu era novidade, né? Assim, só eu falava sobre isso, então era muito requisitada para fazer cerimônia, para participar de evento e tudo mais, e sempre semeando. Nunca no meu trabalho aconteceu o que aconteceu nesse cancelamento. Por isso que pegou tão forte para mim, porque conforme a medicina foi espalhando também, foi cada vez mais pessoas que não tinham esse mesmo cuidado, esse mesmo conhecimento, falando sobre a medicina de um jeito que acabou ficando parecendo uma coisa, uma piada, né? Uma nova piada do jovem místico. Então, para o futuro, eu sinto que a gente tem agora esse desafio extra de fazer frente mesmo a um misticismo equivocado, a trazer na nossa partilha sobre o cacau também uma crítica cada vez mais contundente a respeito disso. Assim, é importante que quem tem um trabalho sério com o cacau deixe isso claro, não de uma forma a acusar o trabalho de outras pessoas, a se engrandecer como alguém que sabe, enquanto as pessoas que não sabem, mas, ao mesmo tempo, lutar, sim, para falar que não é todo mundo que está nesse lugar. Toda a comunidade, todo o movimento do cacau sai perdendo na hora que a gente entra em separações, em acusações. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa manter um trabalho sério, firmado, a gente também precisa denunciar de uma forma também, como o Cacau nos ensina, muito gentil, muito amorosa, sem gerar mais atritos e deixar com que essas sombras, que já estão aí, as sombras elas já estão para ser trabalhadas, inclusive entre a Cacau Tribe, assim, não tive só experiências belíssimas e luminosas dentro de parcerias com o Cacau, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, oferecendo esse recipiente para quem quer um trabalho sério, porque o cacau ele pode ser usado com inúmeras outras ferramentas e medicinas terapêuticas, espirituais, holísticas, artísticas, de corpo. Existem muitos profissionais sérios em inúmeros desses setores, em todos, provavelmente existem pessoas sérias que, em um determinado momento da caminhada, sentiram assim, putz, não vou misturar o meu trabalho e o meu nome a essa doideira do jovem místico do cacau. Não quero esse ridículo para manchar o meu trabalho. E isso é muito triste, porque o cacau continua sendo a medicina maravilhosa que ele já é. Só que ele se fecha a uma parcela de pessoas que poderiam estar se beneficiando disso. Então, para um futuro, eu sinto que a gente vai precisar cada vez mais olhar para as ondas de superficialidade como o caminho pelo qual a medicina vai seguir se expandindo e olhar para isso como algo positivo, levando esse trabalho, né, de limpar a imagem do cacau constantemente como uma parte do serviço, né? Uma parte do sadhana da coisa, que é falar assim, não, olha, gente, peraí, não é só a galera, né,
viajona que está falando de cacau. Tem aqui ciência, tem aqui história, tem aqui cultura, e assim a gente vai seguindo. Muito bom. É exatamente o que você falou, né? Faz parte do sadhana, faz parte do trabalho você mostrar que existe o outro lado. Mas isso eu acredito também que tem em todos os nichos, né? No yoga também tem muito. Acho que todos, acho que não sobra um. Todos os nichos que você for procurar vai ter um lado muito sério e vai ter o lado do superficial. E aí cabe a nós, quem trabalha, ou, se você não trabalha, mas consome na sua casa, fazer isso com sabedoria, com consciência, sabendo de onde está vindo esse cacau que você está consumindo, todas essas coisas, né? Me faz pensar muito também, lembrando que, gente, não estamos falando mal de ninguém, nem do jovem místico, inclusive. A gente está trazendo informação em cima dessa onda que surfou e que ficou, porque esse estereótipo, ele permaneceu, né? E aí me faz pensar muito, às vezes, que não foi na maldade, vamos dizer assim, não foi uma pessoa que fez mal intencionada, mas o cacau, ele trabalha num campo muito sutil, que às vezes é difícil explicar. E aí talvez esse difícil de explicar que se popularizou e aí a pessoa não sei, não consigo ver com viés maldoso. E aí eu sempre já disse isso para outras pessoas, já disse isso em outros episódios, que as primeiras cerimônias que eu fiz, que eu normalmente faço só para mulheres, e nas primeiras 5 cerimônias, assim, todas as mulheres menstruavam no dia seguinte. Tipo, ninguém consegue explicar isso. Ninguém consegue falar, olha, a ciência vai dizer que... Não tem como explicar isso, entendeu? E aí, muitas falaram, gente, eu não menstruo há 5 anos. A outra falou, não menstruo há 7 anos. Eu coloquei DIU, eu já fiz não sei o quê. Eu senti que foi um processo de limpeza do útero. E aí, nesse sentido que eu quero trazer, eu não sabia explicar para essa pessoa, tipo, de falar, olha, na prática foi isso que aconteceu, não tem como você refutar o que eu tô falando. Não é, porque é um campo muito sutil, né? Eu acho que até essa popularização nesse lugar, às vezes veio de algo que a pessoa não estava mal intencionada. Então, nós não estamos falando mal, nem do estereótipo em si. Eu acredito, inclusive, que para tudo tem o bem. Esse estereótipo também veio para algum motivo. Talvez para chacoalhar essa galera e falar, gente, vocês precisam estudar mais. Gente, vocês precisam buscar mais. Não é para ser só um mercado de eu trabalho com isso e lucro com isso. Então, acredito sim que até esse chacoalhão que veio desse jovem místico foi de vocês precisam estudar mais porque está ficando feio. Nesse sentido, sabe? Trazendo bem para o que a gente está vivendo hoje, né? Porque hoje em dia você vê iniciação de guardiã, assim, a rodo, tem cacau em qualquer lugar, e a gente já trouxe até em outros episódios, a Sol falou muito nisso. Às vezes está escrito lá que o cacau é cerimonial, e você vai olhar no rótulo, nem é 100% cacau, tem manteiga de não sei o que lá, tem não sei o que lá, e aí você só vai ver se você lê as letras miúdas. Então, o que a gente precisa fazer é ler as letras miúdas do rótulo e da vida, né? Já que não tem como trazer todos os temas muito aterrados, assim, algumas coisas vão ficar no sutil. E o cacau, ele trabalha muito esse sentir, né? A gente não vai ignorar isso porque existe o estereótipo. Pelo contrário, a gente faz um trabalho legal e mais profundo, né? E aí existe a responsabilidade com essa expansão. E dentro dessa responsabilidade, eu queria te perguntar uma outra coisa. Hoje também está muito na moda essas cerimônias, esses rituais que misturam outras medicinas, sabe? Que é uma cerimônia e toma cogumelo, rapé, fazem um trabalho misturando, né? E eu queria saber sua opinião sobre isso, se você já participou de algum, se você sabe algo, né, mais profundo sobre, porque senão entra de novo no jovem místico que está ali usando substâncias, sabe? Que a gente, inclusive, quer aprofundar e vai ter um tema só para isso, porque também está crescendo muito. E aí vem a nossa responsabilidade na expansão. Esse é um assunto super importante. Eu concordo quando você diz que o cacau ele vai trabalhar muita coisa num campo do que não é possível de ser explicado com o que a gente tem na ciência, ou sei lá, explicado com o intelecto, por assim dizer, né? E isso é o que faz com que eu olhe para o cacau como um caminho iniciático muito peculiar. Não é o caminho iniciático como é, por exemplo, eu tenho um caminho iniciático formal dentro do budismo,
Eu recebo iniciações de alguém que foi autorizada a conceder iniciações por alguém que está aí conectado a uma linhagem milenar de sabedoria, onde esse conhecimento é transmitido da forma como ele foi recebido. É claro que sempre vivo, sempre respirando com o momento, mas está dentro de uma linhagem formal. No cacau, a gente não tem essa linhagem formal, a gente tem um movimento que tem raízes ancestrais, mas ele é muito nova era. Então, ele também nos convida a um dos significados desse abrir o coração, que é abrir a intuição, que é abrir um lugar onde a gente realmente se permite avaliar quem é a pessoa de quem a gente está querendo receber informação, medicina, vivência também, porque é isso, vai ter de todo tipo de gente fazendo todo tipo de coisa, e aí já pego o gancho para essa pergunta que você trouxe sobre o cacau ser utilizado com outras medicinas, porque existem algumas coisas dentro de um caminho iniciático, independentemente se ele é mais heterodoxo ou mais ortodoxo, que são os níveis do que pode ser trazido, do que pode ser falado, do que pode ser explicado, compartilhado, vivenciado. E esses aspectos mais místicos, por assim dizer, eles sempre foram os aspectos mais guardados dentro de qualquer caminho espiritual. Não era coisa que tinha que ir para post, para Reels no Instagram. Então, momentos ali de profunda entrega, de profunda vulnerabilidade, quando viram Reels, eles podem muito bem virar motivo de piada. Então, uma pessoa que está num serviço espiritual, ela precisa guardar certas coisas, ela precisa deixar certas camadas de tudo isso acontecerem nesses níveis mais secretos de um caminho espiritual. E a junção do cacau com outras plantas de poder, na minha visão, está dentro desse lugar também. Então, como uma pessoa vai poder propor um estudo de misturar medicina sem antes ela ter uma vivência profunda com aquilo? Ela realmente ter feito as experiências dela, seja do ponto de vista prático, tomou ali uma coisa, tomou outra e viu como se sentiu, seja do ponto de vista da transmissão do conhecimento. Então, se você falar com alguém que já está mais tempo na caminhada, que tem essa linha de estudo, essa pessoa vai ter algo a te transmitir. E é isso, e é sobre isso que eu acredito que se trata o que a gente pode falar hoje em dia de iniciação, de formação. É receber o conhecimento e a experiência e o olhar de quem está caminhando há mais tempo, que, por sua vez, recebeu esse conhecimento de diversas formas, né? Seja as experienciais, sejam as teóricas, intelectuais, enfim, transmissão iniciática, enfim. E o cacau, como uma medicina que cria essa ponte com outras, né? Então, inclusive no meu trabalho, eu chamo de ponte de medicina, utilizar o cacau junto com outras plantas, vai ser um estudo que pode acontecer, mas ele precisa ser feito com muito cuidado, com muito respeito, porque os efeitos, os componentes químicos do cacau, eles interagem com os componentes de outras medicinas. Então, algo que, assim, quer ter uma experiência de ayahuasca muito potencializada várias vezes, toma cacau antes. Né? Então, vamos tomar esse cacauzinho aqui para abrir o coração e depois mandar todo mundo para a ayahuasca. Isso vai potencializar essa experiência com a ayahuasca de forma que, às vezes, a pessoa que está segurando ali a cerimônia, que está dirigindo aquele momento, não está preparada para dar conta daquilo. Por quê? Porque esse é um estudo de doses alquímicas, de doses que a gente não sabe qual é a quantidade que vai realmente causar aquela potencialização. Então, existem alguns cuidados. Com o cogumelo, a gente entra em um outro lugar, assim, e aí sobre isso eu tenho uma história, né, dentro disso que a gente está falando de superficialidade, um pouco triste, porque eu demorei para oferecer cacau e cogumelo em cerimônias minhas, porque eu sempre tive muita orientação de todos os meus professores no estudo do cacau, que essa era uma alquimia que tinha que ser feita com muito cuidado, com muito respeito, com muito estudo,
antes de querer servir para outras pessoas. Então, eu tinha isso comigo, as minhas próprias experiências pessoais me mostravam isso também, quando eu juntava as duas medicinas, e aí chegou um momento ali onde eu participei de um evento para guardiãs, então eram pessoas que já estavam mais experienciadas na caminhada, tal, com uma microdose de cogumelo, então uma dose ali que não era nem, era tipo 180 miligramas de cogumelo para um bombom de cacau, então era muito pouquinho, uma coisa que eu sabia que era tranquilo administrar aquela força com o grupo. Legal, foi lindo, foi maravilhoso, foi uma experiência ali marcante, minha como primeira vez oferecendo, e marcante para todas as pessoas que estavam presentes, foi muito legal mesmo. E uma pessoa que estava nesse círculo, ela chegou para mim e falou assim, nossa, eu tô apaixonada, amei essa alquimia, muito obrigada, você é a primeira pessoa que me apresentou isso, tô muito feliz de ter conhecido. Legal, maravilha. 3 meses depois, essa pessoa que tem uma audiência grande, que tem um público aí significativo, que confia nela como uma iniciadora, uma condutora, uma facilitadora, ela estava fazendo a cerimônia dela de cacau com psilocibina. E aquilo para mim, assim, chega num lugar tão desalentador, sabe? Você fala, caramba, a pessoa me ouviu falar do respeito do tempo, da seriedade, tudo mais, e mesmo assim ela está fazendo, e ela está com uma base que confia no trabalho dela. Então, esse tipo de coisa é algo que a gente precisa lidar com muito respeito, porque não é brincadeira, e um trabalho de ayahuasca com cogumelo, ele pode chegar em lugares tão profundos como uma cerimônia de ayahuasca, como uma ayahuasca forte, dependendo da dose, e não é qualquer pessoa que está habilitada a conduzir e navegar esses universos, principalmente quem é iniciante na caminhada. Então, precisa ficar muito ligada, precisa sempre perguntar qual é a história daquela pessoa com as medicinas, há quanto tempo ela toma, quem ensinou, como que fez, quanto que tem de cada coisa. A gente não pode mais se entregar nessa confiança cega a professores nesses tempos atuais. Então, se tem uma coisa para o futuro, que eu acredito que o Cacau também está o tempo todo nos ensinando, é que essa maestria é, antes de tudo, interior. A gente não pode entregar de mão beijada para alguém, porque essa pessoa tem muitos seguidores, porque essa pessoa tem aí foto com uma galera nas cerimônias dela, e tomar isso como validação de responsabilidade, de conhecimento, de experiência. Então, isso é algo que, assim, para mim, é um conhecimento dos níveis mais aprofundados da medicina, e que também, né, como tudo está sendo levado com uma superficialidade, que aí é isso, né, vai ter sempre seu lado positivo e seu lado negativo. Nessas, com certeza, muitas pessoas vão ter boas experiências e vão seguir aí um caminho, e as experiências não tão boas, elas entram como aprendizado. É só isso que a gente pode fazer, né? Sim, e eu acho que tudo se resume em respeito, né? Você respeitar o cacau quando for usar ele com outras medicinas, porque ele também tem um protagonismo dele, né? Porque eu já presenciei várias situações, assim, onde as pessoas iriam misturar o cacau com outra coisa, e aí falava do cacau como se ele fosse uma coisa menos importante, assim, mas não, é uma medicina que tá agindo. E aí eu falava, tá, mas e o cacau? Não, é só um cacau. Eu, tipo, não é só um cacau. Peraí, vamos lá, né? Vamos respeitar também. E eu lembro há um tempão atrás, assim, numa iniciação com a Thalia Kailash, e aí ela falou uma coisa, assim, que para mim fez muito sentido, né? Na época do Murilo Gun, que estava fazendo os eventos lá em São Paulo, no Meio, assim, que ele trouxe um ritual de cacau diferente, né? Que era um papo de cacau, e aí algumas pessoas criticando, e aí eu lembro de entender isso como, eu falei assim, mas o cacau, ele é adaptogênito. Tem várias formas de trabalhar com o cacau. Inclusive, assim, ele pode ser um cacau tomando para bater um papo, ele pode ser um cacau com a dança, ele pode ser um cacau para homens, para mulheres, para qualquer pessoa, independente de gênero, raça, cor, como ele pode ser um cacau para você tomar sozinho, para você tomar com outras medicinas. O importante é o respeito, né? O rezo com ele, né? Honrar isso. Então, essa sua fala me trouxe muito essa lembrança de que existem várias formas, e o quanto que você está preparado,
bacana, né? No yoga também, né? A gente está falando um pouco aqui do sadhana e tudo mais. A gente aprende muito que primeiro a gente chega num lugar para depois levar os outros nesse lugar. Então, se eu estou me colocando para servir medicina, até onde eu já usei o cacau com cogumelo, o cacau com alguma outra planta de poder para entender o que é isso, né? Então, é um autoestudo que depois você consegue ir conduzindo ali de outras formas. Voltando a uma fala passada aqui sua, eu fiquei curiosa, assim, para saber, né? A gente falou bastante, assim, do cacau com essa força feminina. E eu queria saber um pouquinho, dentro dessa sua experiência, em todos esses anos, assim, como que foi também servir sua condução, relação do cacau medicina com homens, com o público mais masculino. Para mim, de forma geral, né? Eu também sou professora de yoga, eu tenho um público masculino alto, assim, e as pessoas falam, nossa, você atrai bastante homem para os seus rituais, o que eu acho super legal, ver homens, assim, eu faço acompanhamento de 21 dias de cacau com homens, e eu acho incrível, mas eu fiquei curiosa também para saber como que foi a sua experiência, já que você tem uma atuação também mais voltada para dança, né? E aí, quando a gente pensa em dança, Cacau Shakti, a gente imagina você com um monte de mulheres, e o público masculino, como que é, assim, para você? Ah, não tô te ouvindo. Meu Oi. microfone estava fechado. Quando eu comecei o meu trabalho com a dança alquímica, com as cerimônias dançantes, que era o nome que eu tinha no começo, né? Eu não sabia que eu ia chamar isso, eram cerimônias dançantes. Eu nunca pensei em fazê-las apenas para mulheres. Então, essa mística, né, de que o cacau é só para mulheres e tudo mais, que eu já ouvi, já vi cada história sobre isso, ela nunca esteve presente no meu trabalho. Pelo contrário, assim, eu sempre tive uma certa dificuldade até, porque eu apesar também, meu público você falou que você tem bastante homem, né? O meu, ele é majoritariamente feminino, até porque eu já tenho uma longa caminhada, né, oferecendo meu servir, minha medicina pelo mundo, pelos anos, e sempre foi com uma dança mais feminina. A dança feminina me levou a conduzir muitos círculos de mulheres também, então sempre teve esse lugar. Ao mesmo tempo, eu nunca senti que o cacau ele deveria estar restrito só às mulheres, até porque o meu primeiro professor foi um homem, então nunca teve para mim qualquer tipo de restrição ao público masculino. Pelo contrário, eu acho que até hoje não teve nenhuma turma minha de formação, de iniciação, que não tenha tido a participação de pelo menos um ou dois homens. Então, alguns deles, assim, são amigos meus até hoje, né? O Júlio Arcanjo participou da segunda turma presencial, vários amigos que também, o Léo Meneguso também, vários professores de sabedoria diversa que estudaram comigo e que hoje estão no caminho com o cacau. Então, eu acho que o cacau ele é excelente para todas as pessoas, independentemente, né, de gênero. Pelo contrário, eu acho que o cacau é uma medicina super questionadora a respeito, inclusive, de identidade de gêneros, essa coisa, né, de algumas pessoas chamarem a cacau, outras pessoas chamarem o cacau e tudo mais, já é a própria medicina zoando a galera com essa coisa de, não, mas é masculino, não, mas é feminino, tal. Então, não importa, vai ser o cacau, vai ser a cacau. Se você quer chamar de a cacau, tá tudo certo. Quer chamar de o cacau, também tá tudo certo. Então, isso mostra esse lugar mais universal da medicina, e quando eu vejo alguém falando, ou quando alguém me pergunta, né, sobre isso, assim, mas os homens teriam autorização espiritual para tomar cacau, esse é um dos mitos que eu estou sempre disposta a derrubar. Ao mesmo tempo, eu acho que, assim, honrar o feminino, honrar as mulheres como as principais protagonistas no servir do cacau
super importante, porque a real é que são as mulheres, muitas delas mães, que sentem esse chamado mesmo da medicina como algo que é uma extensão de quem elas são. Então, esse lugar de cuidar, esse lugar de acolher, esse lugar de oferecer um colo aconchegante, um colo de aceitação, isso é muito feminino mesmo. Então, conseguir olhar para essa natureza de um feminino luminoso que o cacau oferece é algo que não é uma exclusão do masculino, mas é um devido enaltecimento de toda essa beleza nutridora que o feminino oferece, que o cacau acaba transmitindo também, né? Sim, muito legal poder te ouvir também nisso, né? E a gente aproveitar esse papo de cacau também para reforçar que o cacau é para todo mundo, né? Se cacau é medicina do coração, do amor, o amor também não tem gênero, não vamos se apegar a isso, e é para todo mundo, né? Uma outra fala que você falou, assim, que me trouxe umas boas lembranças, e eu queria reforçar um pouquinho antes da gente finalizar. O tempo passa muito rápido, eu queria falar várias coisas, várias perguntas, mas é tudo muito corrido. Trabalhei em alguns eventos com Bate Cacau, né, o Teu Broma Cacau, esses eventos conscientes, e eu sou uma pessoa eu sou nômade, assim, viajo, eu tô sempre no meio muito místico e holístico. E aí, o último evento agora que eu fui, era um evento onde eram as pessoas mais no mundo corporativo, vou usar esse termo, assim, não era tão das medicinas, ainda não tá tão incluso na espiritualidade da forma do qual eu tô. E aí eu tava lá no Bar de Cacau e as pessoas falavam assim, o que é isso? E aí eu falava, isso é um cacau. Tá, mas pra que eu vou tomar isso? E aí eu me vi nesse lugar de ter que explicar para as pessoas aquela bebida, né? Das pessoas virem num clima de carnaval e falar, tá, eu quero ficar cheio de energia, quero ficar doidão, qual cacau você me indica? E eu, tipo, com cacau gelado, com cupuaçu, e um cacau ali com anis estrelado e pimenta. E eu falando, o que você quer sentir? Me fala mais o que você quer sentir, que eu vou te explicar como que esse cacau pode te ajudar a atingir essa expectativa de sentimentos. E aí me veio esse insight de que é muito isso que você falou, né? Que no início lá do cacau, você não teve tantos problemas, porque você ia para o discurso dos benefícios que o cacau traz. Então, adaptar isso, né? Sair do miticismo para adaptar a sua fala para o que aquela pessoa vai entender e absorver. Senão a gente sai falando, o cacau vai atuar no seu coração, vai liberar seu chakra cardíaco para você sentir emoções e ficar feliz. E a pessoa, quê? Como assim? Não, mas cada pessoa você pode usar uma abordagem, né? Por isso que é importante entender profundamente o cacau, os efeitos dele, para adaptar as abordagens para diversos públicos. E as pessoas vão se abrindo para receber essa medicina. E aí eu me vi muito fazendo isso depois de muitos anos, porque eu sou uma pessoa que hoje todo mundo praticamente que eu conheço já tem cacau no dia a dia, então é uma conversa mais de quem já entende. E aí eu me vi assim, com um monte de gente numa festa consciente, e eu explicando, e eu, nossa, que estratégia boa, como é bom também relembrar isso e se adaptar, né? Adaptar os discursos para tudo isso. Então, queria só trazer essa informação também que é muito gostosa. Bom, chegando ao fim, infelizmente, queria, antes da gente encerrar, que a Marília e a Tamires respondessem uma pergunta, assim, diante das experiências de vocês até hoje com cacau, o que seria uma dica para quem está começando agora a navegar no mundo do cacau? O que vocês têm como dica? Tá no mudo de novo. Eu esqueço de desligar. Primeiro de tudo, encontrar um bom cacau. O cacau, ele vai ser a sua primeira guia, ela vai ser a sua primeira guia nessa jornada. Então, ter o cacau, tomar com uma certa frequência, deixar que a sua vida possa ser esse altar de relação com a medicina. Então, vai fazer uma prática de yoga, toma o cacau antes e vê como você se sente. Vai caminhar, fazer uma trilha, toma o cacau e vê como você se sente. Vai ter um momento ali de trabalho focado que você precisa criar, produzir,
toma um cacau. Vai participar de um podcast, toma um cacau. E deixa a medicina também fluir através de você na sua vida. Então, essa para mim é a primeira dica de todas, e ela passa com toda certeza por ter um bom cacau. Hoje em dia a gente tem bons cacaus no mercado. Eu, inclusive, ofereço um cacau amazônico de excelente qualidade para quem procura o cacau que eu tenho. E também experimentar, porque todo cacau vai ter a sua força, todo cacau vai contar um pouco da história, de onde ele veio, de como ele foi produzido. Então, existe essa comunicação direta entre nós e a medicina que flui dentro do nosso corpo. Essa é a lição inicial do cacau. Se a gente vai abrir a nossa escuta, a verdade do nosso coração, esse, com certeza, é o primeiro passo. Mas tem um passo muito importante também, que é você sentir a sua tribe, deixar o seu coração realmente te aproximar das pessoas que reverberam com aquilo que você acredita. Então, vai ter gente que vai ter uma abordagem mais mística, vai ter gente que vai ter uma abordagem mais agroecológica a respeito do cacau, vai ter muitas pessoas falando muita coisa sobre o cacau, e o mais importante é que todas as pessoas que estão falando sobre o cacau, elas falam muito a partir da sua perspectiva, da sua trajetória. Ninguém tem a verdade absoluta sobre o cacau, mas é possível também perceber o trabalho do cacau na caminhada de cada pessoa. Então, uma pessoa fala que ela tem relação com o cacau, que ela está construindo, que ela está tecendo relação com o cacau ao longo da vida dela, você consegue perceber isso, porque tem alguns lugares do que o cacau ensina, como uma busca por uma integridade, por uma fala correta, uma fala alinhada. Existem alguns aspectos que você consegue notar, a forma como a pessoa integrou sombras e não tem medo de falar sobre isso também. Isso também é resultado de uma caminhada com cacau bem vivida. E então encontrar as pessoas certas, encontrar assim quem você vai a quem você vai dar ouvidos, a quem você vai construir suas parcerias, para que a gente possa sempre estar levando a cena do cacau para esse lugar de profundidade, de seriedade, de respeito, de expansão, de uma expansão que é favorável e saudável, e não, né, um meme. Muito bom. Eu acho que eu diria tudo isso que a Marília disse. E, em poucas palavras, eu diria para você experimentar no corpo, que é exatamente o que ela falou. Então, escolha um cacau de boa procedência, experimenta no seu corpo e pede para ele guiar. Porque foi assim comigo. E aí eu não quero parecer jovem mística, apesar de parecer muito. Droga! Comigo foi assim. A minha primeira experiência com cacau foi com a Sol, na verdade, presencial, assim, né? Mas depois, quando eu fui me aprofundar e conhecer e estudar, eu não tive uma boa experiência. Até incluindo outras medicinas também. E se fosse por aquela experiência, eu não teria continuado com o cacau. Mas o cacau disse para mim que não era aquilo e que eu devia continuar. Então, eu experimentei no meu corpo e pedi para ele me guiar. E fui assim que fui encontrando pessoas compatíveis que eu falava, tá, eu posso aprender com essa pessoa aqui, porque com certeza ela vai ter algo para trazer. E é assim que eu fui ao aprofundamento. Então, escolher um bom cacau para você experimentar no seu corpo, intuir, né, com respeito, com uma intenção ali, tá, você está consumindo cacau para quê? Com qual finalidade? E aí você colocar no seu caminho como um sadhana. O yoga, eu acho que ele traz muito isso, porque ele é muito do estudo, né? O yoga é muito do estudo. Eu acho que tem que ser a mesma coisa com o cacau. Tá, eu tô tomando aqui essa medicina, eu tô consagrando, mas eu vivo meu dia normal de qualquer jeito? Depois que eu saí de casa? Não. Então, você ter o seu momento de ler sobre, de buscar uma boa referência, uma pessoa que faz um trabalho sério, profundo, não pelo número de seguidores do Instagram, esse tipo de coisa.
Eu acho que esse seria o básico, assim, se você quer aprofundamento, se você quer conhecer, experimenta no corpo, encontra uma pessoa, uma ou mais pessoas que você possa estudar sobre. Porque é difícil porque eu tive dificuldade de encontrar pessoas para estudar. Então, acho que seria isso. E eu sempre trago o cacau para esse lugar, igual você falou, né? As pessoas elas falam muito dentro da sua perspectiva. Então, eu sempre falo, o cacau é muito amor, ele trouxe uma relação muito melhor comigo, com o feminino, dentro da minha perspectiva. E aí, com pessoas que querem viver algo, experiências como essa, se conectam e acabam conhecendo a medicina através de mim. Então, escuta o repertório das pessoas que vocês consomem, porque quando vocês seguem alguém no Instagram, quando vocês seguem alguém no YouTube, sei lá, qualquer plataforma, você está consumindo isso que a pessoa está te alimentando, te nutrindo. Então, observa qual que é o repertório dessa pessoa e se joga. O cacau, ele é uma bússola, assim, se você consumir com sabedoria. É só tratar com respeito, com as devidas... Não vou dizer certo, porque parece que existe um jeito errado. Mas com respeito, com presença e a mágica acontece. E acontece mesmo. Bom, esse episódio é um dos meus favoritos já, forever. Ai, falamos muito, adorei. Não quero que acabe, mas a gente sabe que o tempo é curto, tem bastante gente aqui no online ainda, no ao vivo com a gente, mas a gente sabe que depois fica muito longo, né, para quem vai ouvir gravado. Então, Marília, a primeira coisa que eu quero dizer é: você é incrível, meu Deus, eu amei te ouvir. Nossa, quanta coisa dava para aprofundar mais. Se você topar, a gente faz outro episódio com outro tema. Já é o convite. Para os demais participantes, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem comentar lá no grupo. Vocês podem comentar na plataforma também que vai estar disponível. A gente tira um tempinho para esclarecer as dúvidas de vocês também. A gente só não vai abrir agora porque realmente já extrapolamos o tempo. Mas é sempre bom estar aqui com quem está disposto a se aprofundar e abrir o coração aí para a gente ter esse papo de cacau cada vez mais profundo, extenso, e a gente conhecer essa medicina como ela merece, sabe? Com respeito, com aprofundamento, com pessoas que vivem isso e levam esse respeito na vida também. É muito mais sobre isso, né? Papo de cacau é isso. Então, agradeço a escuta, agradeço a disponibilidade de cada um de vocês. Eu vou fazer um convite rápido, eu prometo que vou ser breve. Vou pedir para você sentar com a sua coluna alinhada, fechar um pouquinho os seus olhos e fazer uma respiração bem ampla e profunda para integrar tudo que você ouviu aqui. Faz uma respiração bem ampla, mandando o ar lá para a região abdominal, inspira. Solta o ar devagar, soltando mais ar do que puxa. Que a gente possa absorver todos esses conhecimentos, todas essas palavras, essa troca muito rica. Levar para as nossas ações, para o nosso dia, o aprofundamento, o conhecimento, o respeito e a presença com tudo que fazemos aqui, com a seriedade do nosso trabalho, com a seriedade dessa medicina tão rica, potente, que vem transformando muitas vidas. Nós sabemos a nossa responsabilidade nesse caminho de expansão e agradecemos mais uma vez cada um aqui presente. Muito, muito, muito obrigada. Estamos encerrando mais um Papo de Cacau. Vejo vocês em breve.